Imagine uma multidão em silêncio, reunida em uma praça de pedra. No centro, uma imensa estátua de bronze, em forma de touro, brilha sob o sol escaldante. Dentro dela, um homem grita, mas ninguém ouve os gritos como você esperaria. O som que sai pela boca aberta do touro é distorcido, transformado em algo que se assemelha a um mugido grotesco, como se o próprio animal metálico estivesse agonizando. Esse era o espetáculo. Essa era a justiça. O touro de bronze foi um dos instrumentos de execução mais cruéis já criados pela humanidade. E ao contrário do que se pensa, ele não surgiu apenas como uma forma de punição, mas como um símbolo, uma advertência viva, um show de poder diante da sociedade. E ele não estava sozinho. Durante séculos, reinos, impérios e governantes de todo o mundo usaram execuções públicas não só para eliminar criminosos, mas para construir narrativas. Cada grito de dor era cuidadosamente coreografado para ensinar uma lição, moldar comportamentos, espalhar medo e impor controle. Mas o que muitos ignoram é que esses rituais de dor e morte deixaram marcas profundas na civilização. Neste vídeo, vamos atravessar os corredores sombrios da história, passando por arenas, praças e campos de execução, para entender como o sangue derramado em nome da lei moldou culturas inteiras e como o eco dessas práticas ainda nos alcança hoje. Prepare-se, porque essa não é apenas uma viagem ao passado, é um espelho do que ainda somos. Na antiguidade, a justiça raramente era um ato privado ou silencioso. Pelo contrário, ela era pública, teatral e muitas vezes cruel. Para as sociedades antigas, a punição não era apenas uma resposta ao crime, era um ritual de purificação, uma demonstração de autoridade e, principalmente, um aviso. Cidades como Babilônia, Roma e Atenas acreditavam que o medo coletivo mantinha a ordem melhor do que qualquer muralha ou espada. Quando alguém cometia um crime, sua punição era transformada em espetáculo. Era o teatro da dor, com plateia, aplausos e muitas vezes até celebrações. A execução pública era o clímax de uma narrativa cuidadosamente construída pelas autoridades. O criminoso era desumanizado, exposto, torturado e, por fim, eliminado diante dos olhos atentos da população. Entre os métodos mais brutais usados na antiguidade, encontramos práticas tão terríveis que parecem ter saído de filmes de horror. O esfolamento, por exemplo, envolvia a remoção da pele da vítima ainda viva, centímetro por centímetro, enquanto o sangue escorria e a multidão assistia. Já o empalamento, popularizado por impérios orientais e mais tarde por figuras como Vlad, o empalador consistia em atravessar o corpo do condenado com uma estaca afiada, muitas vezes sem atingir órgãos vitais, prolongando a agonia por horas ou até dias. A crucificação, por sua vez, talvez a mais simbólica de todas, era usada pelos romanos não apenas como punição, mas como humilhação pública. Havia ainda o suplício da roda. E em Roma, as arenas viram milhares de pessoas sendo devoradas por feras diante de um público em êxtase. Mas nenhum desses métodos se compara, em termos de sadismo simbólico, ao touro de bronze. Inventado na Sicília, na cidade de Agrigento, o touro de bronze foi idealizado por um artista chamado Perillus, que apresentou a engenhoca ao tirano Fálaris como uma solução definitiva para os traidores e criminosos do Estado. A ideia era simples, porém cruel. Uma estátua oca em forma de touro, com uma porta lateral para inserir a vítima. Debaixo dela, um fogo era aceso e o metal começava a esquentar. A vítima, aprisionada no interior de bronze, era lentamente assada viva. Mas havia um detalhe ainda mais perverso. Perillus desenvolveu um sistema de tubos e ressonadores que distorciam os gritos, fazendo-os parecer mugidos do próprio touro. A ironia final é que o próprio Perillus
ao demonstrar a eficácia do seu invento ao tirano, foi colocado dentro dele para testar os efeitos sonoros. Falaris, convencido da qualidade da invenção, mandou acender o fogo. Assim, o primeiro a ouvir sua voz transformada em rugido de dor foi o próprio criador da máquina. O touro de bronze não era apenas uma ferramenta de execução, era uma mensagem clara. Aqui, o poder é absoluto, e ninguém, nem mesmo os que servem ao sistema, está a salvo. Essa máquina de dor se tornou o emblema máximo da punição como teatro. As máquinas de execução da antiguidade não eram apenas instrumentos de morte, mas verdadeiras obras de engenharia. O touro de bronze exigia conhecimento preciso de acústica, metalurgia e termodinâmica. Os criadores não eram apenas carrascos, eram artesãos da dor. Essa sofisticação nos mostra como o intelecto humano pode ser desviado para fins destrutivos. A engenharia da punição não era um erro de cálculo, era um investimento estratégico de poder. A ideia era clara. Veja o quanto somos capazes de destruir com elegância. E essa elegância macabra ecoava nas mentes da população. Nas praças e arenas, o povo não apenas assistia, ele participava. A multidão tinha um papel ativo na validação da punição. Em muitos casos, jogava pedras, cuspia ou até interferia na execução. O espetáculo da dor exigia plateia. Esse envolvimento emocional criava vínculos de lealdade e submissão. Hoje, essa lógica permanece nas redes sociais, onde multidões virtuais validam linchamentos digitais. A plateia mudou de lugar, mas continua alimentando o mesmo ciclo. Quanto maior o número de testemunhas, mais forte o impacto da punição. Uma das perguntas mais profundas que esse tema levanta é: as execuções brutais eram justiça ou vingança institucionalizada? Muitos dos métodos usados não tinham como objetivo reabilitar ou corrigir o condenado. Tinham como objetivo destruir, desumanizar e causar impacto emocional. Quando o sistema se dedica mais à dor do que à correção, ele deixa de ser justiça e se torna espetáculo de vingança. O problema é que, ao naturalizar a violência como resposta, a sociedade inteira se transforma. Hoje, ainda confundimos punição com vingança. Um aspecto muitas vezes ignorado nas execuções públicas era a presença de crianças. Em várias civilizações, era comum levar os filhos para assistir às punições, como parte da educação moral. Essa exposição precoce à dor moldava personalidades e gerava adultos mais submissos. Hoje, embora não haja execuções em praças, a exposição infantil à violência continua, só que agora pelas telas. Filmes, séries, games, vídeos com agressões e humilhações circulam com facilidade. E os olhos infantis continuam assistindo. Estamos, talvez, vivendo o último ato dessa longa peça trágica chamada punição pública. Aos poucos, o mundo tem questionado o papel da dor na justiça. Mas o desejo humano de ver a punição continua, ainda que disfarçado. Reality shows, cancelamentos e escândalos transmitidos ao vivo são formas modernas de julgamento coletivo. A plateia ainda quer sangue, mesmo que simbólico. A pergunta que permanece é: estamos prontos para fechar as cortinas? Ou seguiremos reencenando os mesmos rituais com novas tecnologias? O touro de bronze pode ter sido derretido com o tempo, mas seu espírito ainda ressoa em nossa sociedade. A forma como tratamos a dor, a justiça e o erro humano diz muito sobre quem somos como civilização. Se a punição pública da antiguidade era feita com ferro e fogo, hoje ela acontece com câmeras, comentários e julgamentos instantâneos. Ainda usamos o medo como instrumento, ainda fazemos da dor um espetáculo. A pergunta que fica é: até quando? A história nos mostra que o teatro da crueldade é antigo, mas cabe a nós decidir se ele terá um ato final ou se continuaremos escrevendo novos roteiros com os mesmos gritos, só que disfarçados de likes.